Então, a mais uma aula. Nós estamos começando agora nossa primeira aula com gravada, né? Também, digamos assim, essa aula deveria ser síncrona, mas por alguma razão ela não está acontecendo nesse sentido. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gladson Cunha, sou professor da Faculdade Brasileira Cristã. A minha formação é em teologia sistemática pastoral pela PUC do Rio, em nível de doutorado. Tenho formação graduada em bacharelado em teologia e licenciatura em filosofia. Tenho mestrado em ciência da religião e também em filosofia. E estarei com vocês nessa disciplina de hermenêutica bíblica. Bom, quando nós falamos de hermenêutica, nós estamos inicialmente pensando no modo como nós interpretamos textos, interpretamos as figuras presentes nesses textos, as ideias que aparecem e são fundamentais no que diz respeito àquilo que é teologia, ou melhor, aquilo que é a Escritura. Quando nós falamos de teologia, nós estamos falando de um trabalho de sistematização daquilo que é a fé cristã eminentemente presente nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Como aqui na FBC nós temos essa perspectiva de uma teologia cristã, protestante, evangélica, nós temos então essa percepção fundamental da fé cristã nessa vertente, que a partir das escrituras é que se faz teologia, é a partir das escrituras que se propõe doutrina, e em sentido bem objetivo, a hermenêutica, no caso bíblica, ela tem um papel fundamental de nos trazer a interpretação do texto bíblico. Hermenêutica vem de duas palavras de origem grega. A primeira vem de Hermes. Hermes é o deus da comunicação, é o Mercúrio na tradição romana, geralmente representado tendo asas nos pés e em um capacete na cabeça. A ideia é que ele comunicava aquilo que os deuses, principalmente Zeus, queria aos homens. Nós estamos falando, então, de uma comunicação, de uma fala. E essa fala, ela precisa ser, no caso da teoria da comunicação, você tem um emissor, você tem um receptor e você tem uma mensagem. Essa mensagem, então, ela precisa ser compreendida, entendida, assimilada, se é que nós queremos, de fato, comunicar. Uma vez que não há comunicação, essa mensagem não é codificada ou decodificada pelo receptor, se perde, ou perde todo sentido de uma interpretação. Eu me lembro, eu gosto de ilustrar esse negócio com uma parte de um filme, não sei se vocês já assistiram, se não, assistam. É engraçadinho, é legal. Divertidamente. Em um dado momento, as emoções estão passando por alguns problemas e alguém dentro da mente da personagem principal auxilia-os
auxilia essas emoções a chegar a algum lugar. E ele opta por um atalho. E, o atalho é aqui. Mas você tem certeza que o atalho é aqui? Pergunta uma das emoções. É aqui sim, ó. Tá aqui, ó. P-E-R-I-G-O, atalho. Mas se vocês prestou atenção, P-E-R-I-G-O é perigo. O que nós tivemos aí? Uma leitura, a leitura de um código, a tentativa de decodificar, mas quando isso acontece, a mensagem é invertida. Então, hermenêutica tem a ver com a mensagem. A segunda parte seria o TICA, da técnica, da, da, dos modos, dos meios, igual nós temos de matemática, ela nos fala de métodos de interpretação. Então, a Bíblia, ela não caiu do céu pronta. Ela, na sua redação, e vocês já devem ter estudado isso em algum momento, ela está contextualmente relacionada a um lugar, ela está culturalmente condicionada a um povo, com uma cosmovisão, com uma percepção de mundo específica, que fala um idioma X. No caso do Novo Testamento, ou aliás, do Antigo Testamento, você tem o hebraico, você tem o aramaico. No caso do Novo Testamento, você tem o grego. Não raras vezes, você tem alguém de origem judaica, de origem hebraica, semítica, escrevendo em categorias de pensamento hebraico-semíticas, mas usando um outro idioma. Você tem uma relação de pessoas com determinadas tarefas ali de serem agentes da revelação, que elas estão em ambientes diversos, escrevendo para pessoas em ambientes diversos e distintos. Escrever para alguém que morava em Éfeso não é a mesma coisa de escrever para alguém que morava em Corinto. Escrever a carta aos Hebreus, cuja a ideia nos parece ser escrita para pessoas de uma origem judaica, ainda que de alguma maneira helenizados, mas de origem judaica, nos faz pensar que há uma forma diferente aí de comunicação. Não apenas isso. Cada grupo, povo, que foi receptor da revelação de Deus, não apenas condiciona a redação dos textos, que não foi um ditado, né? Quando nós falamos dos escritores bíblicos, a gente não está falando de uma espécie de psicografia ou algo parecido. O que nós temos é o Espírito Santo agindo, iluminando, inspirando, direcionando as ideias e fazendo com que tais ideias brotassem no coração de um ou de outro. Em alguns casos, vem algo, pega, escreve, como um Apocalipse. Caso de Moisés, a gente pode falar aí sobre várias situações, desde uma revelação direta, a construção do texto a partir daquilo que a gente poderia chamar de tradição oral, ou mesmo vestígios de textos
antigos que foram sendo preservados ao longo da história. Enfim, o que nós temos de produção bíblica, escriturística, ela tem em si uma gama muito forte, muito concreta, muito real, de contextualização, de formato, de sentido. E quando nós pensamos que nós estamos a e talvez 3.500, 3.600 anos do primeiro escrito, nós temos não apenas uma lacuna cultural, mas nós temos uma lacuna, digamos assim, linguística muito forte. Haja vista que uma língua ela tem o seu caráter dinâmico. Os linguistas costumam dizer que qualquer idioma é algo vivo, é um organismo vivo e, como tal, capaz de avançar, de progredir, de tomar novas características e por aí vai. Nesse sentido, nós temos uma necessidade de superar todos esses obstáculos: distância cultural, distanciamento linguístico, compreensão de meios de fala, compreensão das dinâmicas de cada povo, de cada cultura, de cada realidade, que eu e você, como brasileiros do século XXI, não falantes de grego, não falantes de hebraico, aramaico, e ainda se o fôssemos sem as categorias formativas de tais idiomas, no contexto em que foram escritos, nós, então, somos aí chamados a uma tarefa muito árdua quando nós queremos, então, interpretar qualquer texto bíblico. Mas ainda, quando somos chamados nessa interpretação a produzir teologia. Lembrando que o texto bíblico não é mero escrito antigo. Não é algo que eu sou capaz de ir lá e simplesmente dizer, olha, ele queria dizer mais ou menos isso. Existe um elemento central da fé cristã em relação às Escrituras, de que ela é a palavra de Deus. Ela é Deus falando de si e sobre si ao ser humano, ainda que em linguagem humana, ainda que com meios humanos, ainda que de maneira mediada, de maneira midiática. Né? O meio da revelação, ela assume, então, as escrituras, o texto, em suas mais diversas formas. Bom, o que é que eu gostaria de ver com vocês, então, nessa hora que nós temos, então, de trabalho, os próximos momentos que nós estaremos aqui. Eu quero tratar com vocês e trabalhar com vocês aqui. Bom, eu quero passar rapidamente por uma história da hermenêutica dentro do contexto bíblico, ok? O que é hermenêutica? Como o texto bíblico foi interpretado? Como ele foi trabalhado? Como ele foi compreendido? Isso é importante para nós. Bom, primeiramente, a gente precisa trazer em foco que o texto bíblico, ele é, antes de qualquer coisa,
um texto formado dentro do mundo hebraico, do mundo semita, do antigo Oriente, hoje chamamos de Oriente Médio. São os escritos do que os judeus chamam de Tanar, nós chamamos de Antigo Testamento, do Velho Testamento, se bem que o Velho Testamento está em desuso, mas o Antigo Testamento, ah, eles têm, então, ou eles são, foram e continuarão sendo, a fonte principal, embora não a única, da religião judaica. Quando você fala em judaísmo, e aí a gente está falando de judaísmo como religião que tem origem ali no século I, após a destruição do templo, no ano 70, por Tito Flávio, nós temos uma transformação, o nascimento de uma religião que é diferente da religião do Antigo Testamento. Lembre-se, a religião do Antigo Testamento é uma religião templária, sacrificial, ritualística, que tem toda uma dimensão do culto preservada dentro de regras muito bem determinadas, com ritos, com formas, com ações e coisas do tipo, que são, são vividas dentro de um passo, de um lugar, que é o templo, no caso já o segundo templo, ou como dizem os judeus, o Beit Mikdash, que é a casa do Senhor. Bom, destruído o templo, o que resta é aqueles grupos que eram majoritários nas sinagogas. Sem sacrifício, qual a necessidade do sacerdote? Então, os sacerdotes, eles estão suspensos de suas funções. E no lugar deles surgem os rabinos, os mestres. Já existiam, pelo menos após aí a saída do exílio babilônico, houve esse desenvolvimento das sinagogas como espaço de estudo bíblico, o estudo do Tanar, da Torá, do Neviim, do Keturim, a lei, os profetas e os escritos. E isso vai ganhar, então, toda uma dinâmica própria dentro do judaísmo. Isso vai ser desenvolvido nos séculos antes de Cristo. Nós vamos encontrar alguns modos de interpretação das escrituras, tá? Nós podemos pensar em pelo menos duas grandes categorias de modo de interpretação. Uma que é... Então, nós temos um tipo de literatura judaica chamado Midrash. Midrash são comentários aos textos bíblicos. Então, você tem, por exemplo, as interpretações da lei naquilo que ela impõe um sentido mais legalista, mais de obrigações, qual é o sentido dos mandamentos, e essas interpretações vão se avolumando, óbvio, ao longo dos anos. Diferente de nós, os judeus não têm
a necessidade de ler os opostos em chaves de exclusão, por exemplo. Se eu sou calvinista, se eu creio que Deus determinou todas as coisas, eu não posso crer na liberdade do homem. Se eu creio na liberdade do homem, eu não posso crer na liberdade ou na soberania de Deus. Essas coisas, então, eu sou arminiano porque eu creio na liberdade humana. Então, eu sou contra o calvinismo. Logo, só jogo o calvinismo de um lado, eu fico com o arminianismo e vice-versa. Não. O judeu fala isto ou aquilo. Ou, aliás, ou sempre é demoníaco, tá? Ele fala e é isso e isso. Ainda que isso seja contrário a isso. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um judeu não teria nenhum problema de pensar, e não tem mesmo, nenhum problema de pensar na soberania de Deus na liberdade humana. Então, essas interpretações legalistas, de ordem legal, de ordem de obrigação, chamam halahá, ou halaká, vai depender de quem pronuncia, ou alahá, vai depender. Elas têm esse seu lugar dentro do conjunto de interpretação da Midrash, ou do Midrash. Um outro tipo de interpretação tem uma tendência mais identificante, livre, que geralmente cobre todas as partes das escrituras que não têm um conteúdo legal, que não é lei. Então, nós temos aí o que eles chamam de Haggadah. Essa é muito mais homilética, de pregação, muito mais piedosa, e por aí vai. Juntamente com isso, o judaísmo ele crê que existem duas leis: a lei escrita e a lei oral, ou a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral, então, estaria estabelecida dentro ali do conteúdo dos sábios, dos rabinos, dos mestres das sinagogas que durante suas vidas escreveram, discutiram, trabalharam nas coisas, e seu grau de importância são reservados, então, a juntar a juntar esse conteúdo e fazer essa articulação, esse jogo, essa dialética sem uma síntese qualquer, não há uma necessidade de síntese. Ela não precisa transicionar para uma síntese, antítese, síntese, ou tese e antítese estão ali o tempo todo degladiantes, há um tempo de isso. Basicamente, nós vamos encontrar toda essa coleção dos grandes tratados chamado Talmud, ou melhor, no grande tratado chamado Talmud. Falei grandes, no plural, porque existem dois: Talmud babilônico, Talmud de Jerusalém. São dois materiais, eles têm suas similaridades, suas mudanças e tal. E, óbvio, outros escritos ajudam-se a Torá, que tem as Midrashim. Então, Midrashim é os Midrashim. Senão, se fosse feminino, seria Midrashot, mas é alguma coisa parecida, mas terminaria com isso. Mas Midrashim, então, os Midrash, você tem os comentários diversos ali dessas duas naturezas, a Halahá e a Haggadah. Bom, dito isso, junto com eles você vai encontrar o Zohar, vai depender de quem fala, que é o livro base da Kabbalah, que é a mística judaica, e é parte da religião judaica, é tratado, discutido, é estudado.
Embora o judaísmo, como qualquer outra religião, tenha suas N vertentes. Não, o judaísmo, não há coesão no judaísmo, tá? Não há coesão no judaísmo, como não há coesão em religião alguma. Infelizmente, isso é um fato. Vamos lá. Nesse caso, nós vamos ter dois grandes intérpretes dentro do judaísmo semítico, que é Hillel e Shammai. São dois grandes intérpretes bíblicos, dois grandes mestres do judaísmo. Hillel tem a sua escola de interpretação. Hillel é avô de Gamaliel, mestre de Shaul, ou como nós conhecemos, Paulo. Então, ele cria toda uma forma de estruturação de interpretação bíblica das passagens, levando em consideração algumas coisas que até hoje nós usamos. Por exemplo, quando você quer interpretar algo, é mais fácil você interpretar o pequeno para interpretar a coisa maior, partindo do mais simples ao mais complexo. É uma das grandes possibilidades. A comparação, a equivalência de sentidos desse daquele texto, as inferências a partir das passagens, a inferência geral do texto, todas essas são formas de você interpretar o texto que Hillel, avô de Gamaliel, importantíssimo sábio judaico, judeu, criou e desenvolveu na sua escola de interpretação. Outra escola de interpretação que nós vamos ter também, e essa vai ser muito importante, é a escola alexandrina. Você lembra que quando Jeremias está profetizando, ele diz: olha, não vão para o Egito. E o livro de Jeremias termina justamente com Israel, que fora libertado do Egito, voltando para o Egito. Lembra disso? Uma das cidades que essas pessoas vão se agrupar é Alexandria, que já era, na época, um grande espaço cultural, era uma cidade cosmopolita. A grande biblioteca de Alexandria, por ordem de Alexandre, posteriormente dos seus generais que o substituem, no caso dos Ptolomeus, eles vão ter toda a sabedoria possível do mundo em língua grega, escrito, traduzido, compilado e presente na Biblioteca de Alexandria. Nós temos, então, por exemplo, a Septuaginta, a versão dos 70, que é o texto hebraico traduzido para o grego por ordem dos Ptolomeus, e também os deuterocanônicos, ou apócrifos, como queiram. Todos esses textos são traduzidos para o grego. Mas eu ouvi falar, eu li que algum lugar, que algum livro, dos livros apócrifos ou deuterocanônicos já foram escritos nos gregos. Necessariamente não. Há possibilidade de alguns desses textos terem sido escritos ou em aramaico ou ainda em hebraico. Embora o hebraico já estivesse um tanto quanto em desuso ali pelo século II, século I a.C. Provavelmente mais em aramaico. Mas, de qualquer forma, e existem
resquícios de alguma coisa nesse sentido desses livros entre os manuscritos de Qumran, os manuscritos de Mamurta. Ok. Então, os judeus de Alexandria, eles foram impactados pela filosofia grega, pelo modo de pensar grego, pela cultura grega e pelos modos de interpretação gregos. Por quê? Assim como o Antigo Testamento, as mitologias gregas são cheias de problemas relacionados aos deuses. Os deuses gregos, eles são seres humanos. Eles têm inveja, ciúme, ódio. Eles são falsos, simulados. Eles tocam horror, são adúlteros, pérfidos, arrogantes, soberbos e tudo isso. Então, quando você lê qualquer mito descrito em Homero, descrito em Hesíodo, você vai ter um problema muito, mas muito grave. Esse mau caráter dos deuses criava um incômodo, criava uma situação difícil para aqueles homens, para aquelas mulheres, para que estivessem lendo, e precisava, então, de que isso fosse interpretado de uma maneira mais palatável. Como é essa maneira mais palatável? É justamente no sentido de você ter ali digamos, uma mitigação daquilo. O que significa quando, por exemplo, o Zeus corta o pênis de Cronos, lança na água, e da espuma nasce lá uma deusa que eu não lembro qual delas foi, acho que é Afrodite, deusa do amor, alguma coisa parecida. Qual é o sentido disso? Então, vêm os poetas, os intérpretes, e vão dar um sentido que nós chamamos, dentro da hermenêutica, de alegoria. Isso é alegoria, isso tem um ensino que transcende, que vai além, que tem seus detalhes que dão uma explicação no sentido daquilo. Perceba, nesse caso, o mais importante não é, de maneira alguma, o texto como o texto é. Entende? Não importa o texto, mas pensando esses detalhes, o que a partir daí você traz, o sentido, o significado escondido nesse texto. Isso deve ter acontecido entre vários sábios e judeus, e um dos sábios judeus que melhor trabalha isso é Filo, ou Philon, vai depender de como você vai encontrar, de Alexandria. Foi um dos maiores intérpretes das escrituras judaicas dentro desse período, e talvez um dos maiores influenciadores do modo ou da hermenêutica cristã no século II, III e, vamos dizer, até o século V. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele ainda usará da alegoria como método, como modo de interpretação bíblica. Isso quer dizer que eles não levavam em consideração o literal? Não, não é bem isso. O literal tinha lá sua função, seu papel, a sua necessidade de existir, mas era algo que era direcionado para aquelas pessoas mais fracas, menos capazes
de aprofundar-se, seria para os neófitos. Isso aqui é coisa só para quem está começando, porque águas profundas, você já ouviu alguém falando assim, águas profundas são para aqueles que têm sua iniciação nessa coisa que é as escrituras e tal. E, claro, isso vai ter uma, uma posição que vai enfatizar esses detalhes, esses significados escondidos das escrituras, para nos trazer algumas coisas. Qual era a intenção, então, de Filo? Tirar, excluir qualquer coisa que fosse indigna de Deus que estivesse presente dentro do texto literal. Afinal de contas, ainda parece soar para nós, ocidentais, século XXI, um Deus que diz: vai lá e mate Amaleque, ou Agag, os amalequitas, sejam eles crianças, sejam eles jovens, adultos, homens e mulheres. Mate o gado e tudo que eles tiverem. Isso é sério. Ou ainda, quando nós olhamos para um Sansão que comete suicídio. Por mais que você queira, sua mente vai tentar fazer isso, não quis. Sansão faz um suicídio. E não apenas se suicida, mas ele pede a Deus para que aquele suicídio seja algo válido e seja algo honrado por Deus, de modo que ele seja capaz até mesmo de se ligar apenas por um olho. Perceba? Isso soa muito complicado para determinados tipos de culturas. Se foi assim para Filo, é assim também para nós hoje. Por um outro lado, o texto alegorizado, ele oferece perspectivas dúbias, estranhas, ah, que não fazem muito sentido, ou ao menos, às vezes não é nem o que o texto de fato está querendo dizer. Então, ela não leva em conta as dificuldades. Então, quando você opta por uma interpretação, digamos assim, alegórica, o texto pode dizer o que você quiser que ele diga. Por exemplo, você precisa ter azeite na botija. O que é azeite na botija? O que tu tens? Eu tenho azeite na botija, eu tenho farinha e tal. Aí você inventa que daquilo ali, o que significa? Você tem farinha, você tem azeite. Então, você tem azeite, você tem unção do Espírito Santo, você tem farinha, você tem vida, você tem farinha, você tem não sei o quê, você tem não sei. Inventa. Eu acredito que vocês já viram muita gente fazendo isso. Agradeçam ao Filo de Alexandria. Então, você vai ter também os caraítas. Caraítas é uma seita do judaísmo, tá? Eles são chamados de os protestantes do judaísmo. Lembra que eu falei com vocês que os judeus eles têm a tradição oral, a tradição escrita, a Torá oral, a Torá escrita. Os caraítas eles dizem não. Esse foi um movimento que começou no judaísmo por volta do 8º século depois de Cristo. E eles voltam para a leitura do texto tal como o texto é. O princípio fundamental do caraísmo, ou dos caraititas, ou dos caraítas, enfim, é que você
leia as Escrituras, considere as Escrituras como a única autoridade em matéria de fé. Isso significava uma desconsideração pela tradição oral, pela interpretação rabínica. Então, haveria toda uma necessidade do estudo cuidadoso do texto bíblico, à luz do seu trabalho linguístico, do que estava ali sendo trazido. Eles tinham uma exegese um tanto quanto mais atenta ao que o texto dizia e não ao volume das coisas que haviam sido anunciadas, tratadas, discutidas pelos rabinos. Por exemplo, o texto maçorético é o texto que eu e você, que já estudou, vai estudar aí no hebraico, temos acesso. Ele é fruto do trabalho dos caraítas. O que que eles fizeram? Eles simplesmente vocalizaram o texto. Eu não sei se você sabe, não sei qual pé da situação que você está entrando, mas a língua hebraica era escrita antes dos maçoretas ou maçoretas sem vogais. Todas as escritas eram apenas com as consoantes. Qual foi o trabalho minucioso dos maçoretas caraítas? Colocar todas as vogais nos textos. De cada linha, de cada capítulo, de cada livro, porque isso não era conhecido. Uma forma de facilitar a leitura, não apenas os pontos maçoréticos, mas toda a forma, as entonações, acho que a gente consegue aprofundar isso no estudo do hebraico, ou pelo menos não numa formação de graduação, mas vocês têm todas as marcações de entonação. Quando você acha que, por que eles cantam a Torá, por exemplo? Ou por que se canta, não é simplesmente se cantar, são as entonações, onde você é mais aberto, mais grave, mais isso, mais aquilo, que tem toda um cuidado já prescrito, já pensado ali para se ler o texto. Então, por exemplo, nas orações judaicas, geralmente começa assim: Baruch atah Adonai, Adonai Eloheinu melech habayit. Essa forma cantada, quando vai para o texto bíblico, texto maçorético, ele já indica como uma partitura, como vai ser aquela sílaba, então, aquela palavra, então, todo o texto. Questão dos caraítas. Então, uma exegese muito mais próxima, talvez, de cristãos, e muito mais de cristãos protestantes. Nós podemos falar ainda dos cabalistas. Os cabalistas, eles trabalham, então, com formas diversas. Como eu disse, a Cabala, ou a Cabalá, ela é parte da mística judaica. E, enquanto tal, ela tem outras formas de interpretar as escrituras, interpretar as tradições, interpretar os modos como o texto é produzido, é trabalhado dentro daquela dinâmica. Entendem? Por exemplo, nós temos a chamada guimatria, ou seja,
os valores que cada palavra assume por conta das suas letras, das letras que o formam. Então, se um número, se uma palavra forma a soma dos valores das letras, forma um 7, essa palavra que tem valor 7 tem uma relação com todas as outras palavras que têm valor 7, não sei qual palavra tem valor 7, então essas duas palavras têm a mesma. Acho que se vocês nunca ouviram, existe o código secreto da Bíblia. Lembra que eu acabei de falar que o texto hebraico ele é escrito, texto bíblico, fora o Massoreta, ele é escrito sem vogais, só com consoantes. Então, pense em caça-palavra qualquer que você pode formar qualquer coisa em qualquer ordem, em qualquer situação, ainda que seja aleatório, você vai formar consideravelmente, provavelmente você vai encontrar alguma coisa dentro de uma lógica qualquer, às vezes aleatória, alguns indicativos de qualquer coisa que você quiser achar. Basta procurar o que você acha. Porque todas as palavras possíveis de serem criadas no hebraico estão ali. Que é isso que, no final das contas, fica uma montoeira de consoantes. Você pode criar a palavra que você quiser. Então, a gematria tem disso. Você tem alguns outros métodos, onde, por exemplo, a Temurá, onde você pode mudar os sentidos da palavra numa pergunta de letras. Ou seja, mas se aqui fosse a letra tal, essa palavra não seria essa, seria outra. Então quer dizer que isso pode ser aquilo, aquilo. O céu é o limite. E quanto mais você consegue, e aí você vai ser místico, ser criativo, você vai conseguir isso. Bom, então você vai ter, depois do oitavo século, um desenvolvimento de tudo isso, tanto no judaísmo espanhol, no judaísmo marroquino, no judaísmo do leste europeu. Você vai ter os sefarditas ali na região da Espanha e Portugal. Você vai ter os Ashkenazi, ou Ashkenazim, no leste europeu, região ali da Polônia e por aí vai. Você vai ter desenvolvimentos diversos ali da cultura judaica, da forma de estudo judaico, da forma de interpretação rabínica. Você vai ter homens, por exemplo, como Maimônides, acho que é assim que se diz, vai ser um grande estudioso, ele é chamado de Rabban, ele vai ser um grande estudioso da Torá, ele que vai, por exemplo, definir as 613 Toratot, as 613 leis, é ele que vai definir um monte de critérios ainda hoje adotados no judaísmo. Por que eu estou falando isso e acabei gastando quase o tempo da aula todo nisso? Simples. Perceba que há uma diversidade da compreensão judaica do texto. Perceba que vai haver uma dificuldade até mesmo de se ter uma percepção correta do que o texto está dizendo. Em uma multiplicidade de formas, de correntes, de pensamentos.
você vai ter uma série de trabalhos que vão, sim, desenvolver essa perspectiva do texto bíblico, do modo de interpretação do texto bíblico, do modo de encarar esse texto. Nesse caso, nós precisamos estar bem atentos para um fato muito sério, e que, infelizmente, nós precisamos, como teólogos cristãos, considerar. Se eu e você temos uma perspectiva hermenêutica cristã, em algum sentido, herdeira de uma proposta inicial, surgida em tempos pré-rabínicos, em que o sentido literal do texto, ou o que o texto indica, pode ser considerado à luz de seus contextos e da sua forma escrita, então nós temos que considerar que há coisas e há elementos do judaísmo que são inaceitáveis ao protestantismo. A teologia evangélica, a teologia cristã. Por exemplo, existe o conceito de go-glu, uma coisa assim, que é o conceito reencarnacionista do judaísmo. Go-glu, é isso mesmo. Preceito reencarnacionista do judaísmo. Toda alma ela precisa de vir e cumprir uma tarefa. Aquilo que fica inacabada precisa, aquela parte que não foi feita, a alma então precisa de retornar e completar aquilo. Ela tem lá um número X de chances, não é algo gigantesco como uma evolução lá de infinito, de eterno, como no espiritismo kardecista, também como uma sucessão de coisas, de reencarnações, como no budismo, e se livrar da roda da reencarnação, que vai. Mas é um problema, uma vez que, quando você vai para as escrituras, sequer conversar com os mortos era possível, era algo proibido. Quanto mais pensar em reencarnação. E a promessa nunca foi de reencarnação. A percepção bíblica da morte é um ponto final mesmo. O Antigo Testamento encarava a morte como morte. Toda a mudança desse estado de morte se daria quando o Messias viesse e ressuscitasse. Não se pensa em vida desencarnada no texto do Antigo Testamento. A teologia bíblica do Antigo Testamento não reconhece sequer uma vida fora do corpo. Sejamos sinceros. E aí, para aqueles que querem ser biblistas, é um ponto que se deve considerar. Uma das razões pelas quais, porque era impossível falar com os mortos. Porque as almas são inconscientes de uma realidade. Porque elas estão na morte. Essa percepção não está presente no Antigo Testamento. Ela só vai ganhar força no Novo Testamento. E mesmo assim, a mais clara fala sobre ressurreição é Daniel 12, que, de alguma maneira, é um dos livros mais recentes dos grandes profetas, os profetas maiores. Tá? É algo que precisa ser considerado. Então, perceba, cuidado você que acha
que pode interpretar a Bíblia, o Novo Testamento à luz, ou quer interpretar a Bíblia, o Novo Testamento à luz do judaísmo. Você vai ter problemas. Porque a pergunta é: que judaísmo você está falando? Qual ponto do judaísmo que você está falando? Do que você está dizendo? É Cabalá? É Caraítas? São os rabinos da escola de Hillel, da escola de Shammai? É a multiplicidade? É Maimônides? O que você está querendo? É Fílon de Alexandria? Seu alegorismo? Percebam, gente. Interpretação bíblica nunca é fácil. Interpretação bíblica não é um elemento fácil. Mas se nós estamos dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é preciso, então, que ela seja objetiva e nos ensinar o que nós devemos crer, como nós devemos fazer. Essa coisa de eu leio a Bíblia e cada vez que eu leio o mesmo texto tem várias interpretações é uma falácia, é um erro. Você pode ter diferentes aplicações do texto. O Espírito Santo pode te guiar a diversas possibilidades que estão presentes no texto. Nunca é algo novo o que está escrito ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, sempre vai ser o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Yahvé é quem cuida de mim, por isso não terei falta de nenhuma coisa que eu tenho necessidade. Como você aplica isso? Cada um vivendo a sua experiência de temor, de proximidade com Deus, de leitura, de contemplação, de reflexão, e por aí vai. Você vai ter o seu modo de compreender, amar, temer e adorar o Senhor. Mas lembre-se, isso não significa que o texto tem vários sentidos. Nós vamos ver isso na próxima aula, no próximo vídeo, e trabalharemos essa ideia. No mais por hora, deem uma olhada no que está já no abo de vocês, considerem lá o que foi proposto, façam as leituras, atentem-se para as leituras, porque elas são necessaríssimas para vocês nesse tempo. Um grande abraço para todos, Deus abençoe e até a próxima aula.